A paz do Senhor a todos. Venha abençoar a tua vida com a palavra do Senhor. Que você possa abrir o seu coração e ouvir o que o Senhor tem para a tua vida. A palavra de hoje ela está com o tema sinceridade. E a leitura de hoje ela se encontra em Salmos 139 e o 6, que diz: O teu conhecimento é profundo demais para mim. Bom, amados, alguém o chamou de Tomé, um incrédulo, e o apelido pegou. É verdade que ele duvidou, mas também é verdade que seu questionamento não foi apenas falta de fé, foi falta de imaginação. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre o lar que ele ia preparar, Tomé se esforçou para visualizar aquela imagem gloriosa. Mas então Jesus declarou: Vocês conhecem o caminho para onde vou. Tomé piscou uma ou duas vezes, olhou para os outros rostos, sem expressão, ao seu redor, e então disse com mais absoluta sinceridade: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Está lá em João, capítulo 14, versículo 4 e o 5. Não se importou de expressar sua ignorância. Em outra ocasião, comentou com os discípulos sobre ir a um local que havia sido ameaçado de morte. Tomé não entendeu, mas se Jesus queria confrontar novamente os judeus, que pouco antes tinha tentado apedrejá-lo, teria seu apoio, a sua companhia. Ele podia não ter muita imaginação, mas não lhe faltava a lealdade. Em vez de transformarmos Tomé em símbolo de incredulidade, que tal sermos honestos a respeito de nossas dúvidas, confessarmos nossa falta de imaginação e nos mantermos leais ao Mestre. Isso demonstra, amados, nossa sinceridade e transparência. Convido você para orarmos juntos neste momento. Senhor, muitas vezes minha imaginação e meu entendimento são limitados. Dá-me a sinceridade de Tomé, mesmo quando tuas obras forem muito além de minha compreensão. Amém. Bom, amados, toda vez que falamos de Tomé, escutamos: não seja como Tomé, um homem sem fé. Toda vez que falamos em Tomé, escutamos coisas negativas sobre este personagem. Um exemplo de pessoa que não se devia imitar. Alguém que ficou marcado na história pelo lado negativo. Toda vez que falamos de Tomé, pensamos num homem vacilante e incrédulo. Mas graças a Deus, que a própria Bíblia também destaca as suas qualidades. Nós, seres humanos, temos a tendência de criticar as pessoas, porque gostamos de ver apenas os defeitos. Observamos muito os defeitos das pessoas e quase sempre esquecemos de observar as qualidades. Se você faz 1000 coisas boas, ninguém quer saber. Mas se você comete um deslize, todo mundo vai comentar. Infelizmente, a natureza humana é assim. E isso não foi diferente em relação a Tomé, um dos 12 discípulos que acompanharam Jesus. Tomé era um homem corajoso, sincero, transparente, dizia o que pensava, admitia que tinha dúvidas, tinha crise, tinha problemas, dizia o que sentia. Não falsificava seus sentimentos, não era fingido, não tinha nada de hipocrisia em seu caráter, mas foi mal interpretado por muitos leitores da Bíblia, porque não meditaram corretamente sobre suas virtudes. João 11,16 diz: Disse, pois, Tomé, chamado Dídivo, aos
com os discípulos. Vamos nós também para morrer com ele. Essa declaração de Tomé é muito forte. Este versículo está num texto que mostra a grandeza do seu caráter. Quando Lázaro estava doente, o caminho da morte, mandaram chamar Jesus, que estava em outro lugar, distante da família de Lázaro. Quando a notícia chegou até Jesus, e ele não veio imediatamente, os discípulos preferiam acreditar que Lázaro tivesse morrido e não era mais necessário que Jesus voltasse. Eles tinham medo, porque naquela cidade Jesus ele foi ameaçado a ser apedrejado. Mas Tomé ele não teve medo, pois aí vimos o caráter de Tomé. O homem que por muitos é considerado um homem incrédulo, sem fé, mas ele sinceramente preferiu morrer com Jesus do que viver sem Jesus. Ele era o único dos discípulos. Tomé não vacila em sua fé e coragem. Para ele, viver ou morrer com Jesus era lucro. Notem que ele diz do fundo do coração: vamos voltar, e se for para morrer, vamos morrer com Jesus. Que tipo de cristão hoje tem essa coragem? Coragem e amor pelas pessoas, porque o convite que fizeram a Jesus era para voltar e ver uma pessoa que estava enferma e morrendo, visitar sua família e consolar aquele que estava sofrendo. Tomé ele tinha coragem e amor pelas outras pessoas. Se fosse para consolar e ajudar as pessoas, não importava o lugar, ele iria. Se fosse um lugar perigoso ou não, não importava. Ele não tinha medo, ao contrário dos outros discípulos que estavam morrendo de medo. Era aquele tipo de cristão que falava a verdade. Não mente para si mesmo. Se está ruim, está ruim. Se tem dúvida, fala que tem dúvida. Não finge que está tudo bem. Ele fala exatamente o que sente. Ao contrário de muitos que diz sempre que está tudo bem, está sempre na bênção, que não precisa de ajuda, que passa uma imagem de super-homem. Em outra ocasião, se percebe que Tomé, quando não sabia das coisas, perguntava. Admitia que tinha certos assuntos que ele não sabia. Era um homem autêntico, sincero consigo mesmo. Tem dúvida? Pergunta para conseguir a resposta certa. Não fica calado achando que sabe tudo. Ele tem desejo de aprender a verdade do modo correto. Tomé não tinha medo da verdade, não usava máscaras, mesmo estando em conflito, se sentindo só, ele era corajoso. E só quem é corajoso admite crises, dúvidas, falhas, mas ele confrontava seus conflitos internos. Isto faz parte de uma grande virtude de caráter. Seja como Tomé, um homem corajoso, sincero, humano, que admite seus medos, suas falhas e suas dúvidas e encontra todas as respostas pela frente. Um homem que tinha coragem de dizer o que sentia. Da próxima vez, amados, que te falarem sobre Tomé, defenda ele. Não deixe que apague a virtude de um grande homem de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame chuvas de bênçãos sem medida sobre a sua vida e te dê a paz. Fique com Deus. Amém?